Oi, gente. Espero que todos estejam bem e digo a todos que estou muito feliz por estar mais uma vez apresentando um episódio no nosso querido Cartas de Luz. Inicio dizendo a vocês que Cartas de Luz é um podcast que nasceu do desejo de divulgação da doutrina espírita. É uma homenagem, o seu nome é uma homenagem a Chico Xavier e Allan Kardec, que receberam tantas cartas, e também aos espíritos iluminados, que neste momento também nos dão assistência. Por isso, pedindo a Jesus que nos ampare, que nos abençoe, que nos torne capazes de passar a mensagem que Ele deseja para cada coração que aqui está e que aqui nos ouvirá, é que nós vamos dar início a mais esse episódio. Hoje eu estive me lembrando da minha adolescência. E quando eu era adolescente, 12, 13, 14 anos, eu gostava muito de ler, e principalmente ler poesias. E uma delas me marcou muito. E eu quero, ao abrir este programa, compartilhar com todos vocês. Chama-se Deus, e é de um poeta romântico, Cassimiro de Abreu, um poeta brasileiro, e ele diz o seguinte: eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia e, erguendo o dorso altivo, sacudia a branca escuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe neste momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o oceano e que seja mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Otacílio Rangel é o nosso convidado e eu gostaria de apresentá-lo para vocês, dizendo para ele que é um prazer, Otacílio, ter você aqui conosco. Você que é um trabalhador da seara espírita, você que tem uma dedicação toda especial a essa doutrina de luz, apesar das inúmeras tarefas que você desempenha. Então, hoje, Otacílio Rangel, com o tema Deus. Otacílio, faça as suas primeiras impressões. Primeiro, gostaria de agradecer de todo o coração a oportunidade de estar aqui com você, Rosana, e com todos os nossos amigos que nos acompanham através dessa transmissão. Eu gostaria de dizer que eu sou espírita, estudioso da doutrina desde meus 18 anos de idade, já tenho 80 anos, e sou formado em física, fiz o bacharelado em física na Universidade Federal de Goiás. Depois vim para São Paulo, para o Instituto de Física, na verdade, para o Departamento de Física da Escola de Engenharia de São Carlos, na época, em 1967, faz bastante tempo. E daqui eu me mudei para o Rio de Janeiro, acompanhando um professor com quem eu comecei a trabalhar em física. E na Universidade Católica do Rio, fiz o mestrado, o doutorado, fiquei 10 anos trabalhando lá como professor. Depois, e pesquisador. Depois fui transferido para São Carlos, para o Instituto de Física da USP de São Carlos, no qual eu ainda continuo trabalhando como professor sênior na área de investigação científica. Sou um físico
e publico trabalhos de pesquisas que eu faço em revistas internacionais, revistas analisadas por referis, por pessoas da mesma área que eu, e que analisa a qualidade dos trabalhos para aprovar ou não a publicação, como são os critérios da ciência. Mas espiritismo e física são plenamente compatíveis e, diferentemente da maioria das pessoas que acham que ciência e aspectos religiosos não combinam, na verdade isso é uma posição errônea que foi produzida pelo positivismo na França no século XIX, basicamente porque a ciência se libertou do jugo de controle da Igreja Católica, não é? E por isso mesmo resolveu ter independência e criou, vamos dizer assim, uma espécie de separação entre ciência e religião, porque a religião católica é uma religião dogmática, enquanto que a ciência não é dogmática. Mas, nesse mesmo século XIX, pleno positivismo, Kardec pôde experienciar os fenômenos mediúnicos e, através dos fenômenos mediúnicos, desenvolveu todo um conhecimento extraído da comunicação com os espíritos, que nós chamamos de doutrina espírita. Kardec publicou com isso 5 livros básicos, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro deles, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho de Jesus interpretado à luz da doutrina espírita, que é o aspecto moral, né, dessa filosofia e ciência que é o Espiritismo. E publicou também um livro falando sobre o céu e o inferno, a teoria do céu e inferno, e o pensamento espírita. Depois publicou mais um livro sobre a origem, que é o livro A Gênese. Então, esses 5 livros fundamentam as bases da doutrina espírita, que tem seu desenvolvimento modernamente através da contribuição de muitos autores, muitos estudiosos e alguns médiuns especiais. Portanto, essa questão, que é Deus, está bem colocada por Allan Kardec exatamente na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente: que é Deus? E prestem atenção, porque Kardec não pergunta quem é Deus. Porque quando você pergunta quem você usa para pessoa, você já está fazendo um modelo de Deus, que é um modelo antropomórfico, o modelo do homem. Então, diferentemente, Kardec, filosoficamente, tem uma posição diferente. Como era um pesquisador, um estudioso da ciência da época, um professor, um pedagogo de primeira qualidade, ele fez a pergunta fundamental: que é Deus? Que coisa é Deus? E os espíritos unanimemente responderam, porque ele fez essa pergunta para muitos espíritos diferentes, através de muitos médiuns diferentes, né? E a resposta que os espíritos deram foi concisa e bastante completa, a meu ver. Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Isto é, essa resposta coloca o nosso universo tendo uma fonte inteligente e de inteligência absoluta. Portanto, tudo que é observado na natureza é inteligente. É a demonstração clara de uma inteligência que realizou e realiza essa tarefa, porque Deus não criou o universo, Deus cria, o universo continua sendo criado, há nascimentos e mortes de estrelas, há aparecimento de novos corpos celestes, sistemas planetários novos, como sistemas planetários muito antigos, mostrando que o universo está em evolução. Portanto, Deus continua criando. Então, Deus não criou, como é a visão bíblica, né, de Deus, Deus não criou o universo, Deus criou, cria e continua criando. E nós, como criaturas inteligentes, não é, podemos questionar essas colocações todas, porque
nós também somos criaturas de Deus. Só que nós, na posição em que nos encontramos, somos pessoas, espíritos inteligentes, capazes de raciocinar, de questionar, de pesquisar, de buscar perguntas e investigar as respostas e construir com isso o conhecimento humano, que tem dois aspectos. É o conhecimento das coisas da natureza material, que impressiona os nossos sentidos, e das coisas espirituais que nos dizem respeito à nossa vida de relação e que contém todos as substanciações morais trazidas por Jesus, né, nos seus ensinamentos. E aqui eu quero dizer ensinamento de Jesus, não de nenhuma das igrejas montada em cima do cristianismo e modificada pelos interesses humanos. Então, me refiro aos ensinamentos próprios de Jesus que a gente lê no Novo Testamento, que nos chegou como documentações relatadas pelos discípulos de Jesus e que nos permite ler, estudar, questionar, procurar entender aquilo que Jesus nos ensinou, porque Jesus nada mais é do que um espírito imortal, como todos nós, mas muito mais adiantado do que nós, que nasceu entre nós para nos adiantar informações que facilitassem o nosso desenvolvimento. Então, Deus, para mim, é a fonte inteligente do universo. Pois não. Ô Tacírio, realmente é magnífica, né? Esta resposta que os espíritos dão para Kardec, mais magnífica a pergunta que ele faz. E isso muda toda a visão que se tinha, né, de Deus. Não é isso? Mas eu vou ler aqui para você a nossa carta, e aí você vai respondendo de acordo, eu vou repetindo, você vai falando aí como que você prefere. Mas o nosso amigo Vinícius, ele nos diz o seguinte: prezada senhora Rosana, tomei conhecimento que a senhora estuda o espiritismo há muitos anos e mantém um programa de internet sobre temas espíritas. Não tenho religião até a presente data. Ainda não me convenci da presença de Deus, da existência de Deus. Mas admiro o espiritismo e queria conhecer mais sobre essa doutrina. Então, resolvi fazer-lhe algumas indagações. E ele faz as seguintes perguntas. Primeiro, o espiritismo prega a existência de Deus? Quem é Deus para o espiritismo? Em caso positivo da existência de Deus, quais são os argumentos para este convencimento? 3. Para o espiritismo, Deus criou o universo? 4. Como o espiritismo se posiciona diante da teoria da evolução das espécies defendida por Darwin? 5. Para o espiritismo, Deus criou o homem? 6. Por que a maioria dos cientistas não acredita em Deus? 7. Indique-me obras para que eu possa estudar mais sobre o assunto. Atenciosamente, muita gratidão, Vinícius. Muito bom. Bom, pelo visto, nós já respondemos algumas perguntas que ele fez com a nossa conceituação que a gente traz sobre Deus. Então, é Sim. claro isso que Deus, não é? Na verdade, quando a gente pensa em origem, Rosana, a gente tem duas posições. Todas as duas posições, em princípio, são arbitrárias. A primeira é admitir que o universo se fez sozinho, por uma obra acidental. E essa é a teoria do Big Bang, hoje aceita pela maioria dos cientistas, mas que está em discussão sempre, porque a ciência nunca disse a última palavra sobre esse ponto, porque qualquer teoria sobre origem
tem muitos pontos a serem discutidos e que uma teoria única até hoje não satisfez todos esses pontos. Mas a teoria mais aceita atualmente é a teoria do Big Bang, que começa assim: o nosso universo apareceu em algum momento, não é? Porque esse momento estava constituído de um ponto infinitamente denso em energia e começou um processo de expansão. Daí o nome Big Bang, expansão abrupta, violenta, como se fosse uma explosão, não é? E isso aconteceu, estima-se pela teoria, há 13,7, 13,8 bilhões de anos atrás. Então, nosso universo hoje, que a gente observa, teria, na visão da ciência, 13,8 bilhões de anos e está em expansão, continua em expansão. Certo? Então, nesse processo de expansão, essa energia infinita que estava concentrada num ponto começa a expandir, criando espaço e tempo. Porque nem espaço nem tempo existia antes da grande explosão, porque, na verdade, o conceito de antes não faz sentido, porque o tempo é originário desse começo da expansão. Então, o tempo 10 a menos 40 segundos começa uma expansão. 10 a menos 40 segundos é um número inimaginável por todos nós, mas isso seria o ponto zero. E a expansão dessa energia, criando espaço e desenvolvendo o tempo, porque na expansão o evento vai criando o tempo, a gente vê o aparecimento, a gente entende o aparecimento do universo, né? E como a densidade de energia era tremendamente alta, não existia outra coisa senão energia. Até que houve espaço suficiente para começar as primeiras formação de partículas elementares, como elétron e pósitron, elétron e antielétron, matéria e antimatéria. Mas, como o espaço era muito pequeno, essas partículas se reencontravam e se refundiam em energia de novo. Então, havia um processo de equilíbrio entre formação de matéria e destruição de matéria simultaneamente, mantendo o estado energético. Até que o espaço, crescendo com a expansão, deu, né, possibilidades para que essas partículas tivessem dificuldade de se encontrar de novo para reagir e voltar a ser energia. Ao invés disso, elas começaram então a ficar estáveis. Então, esse momento que os cientistas estimam 300 mil anos depois da grande explosão, do começo da grande explosão, houve uma espécie de desacoplamento entre energia e a matéria começou a ficar persistente. E à medida que a expansão foi se dando, essas matérias começaram a se aglutinar através das forças gravitacionais, começaram a se fundir através das forças eletromagnéticas e forças nucleares forte e fraca, e foi formando, portanto, os primeiros corpos celestes, que deram origem às protoestrelas, as primeiras estrelas, que depois se agregaram, formando as protogaláxias, não é? E assim o universo se estabeleceu do jeito que é. Mas aí fica o ponto de interrogação sobre isso, por que existia um ponto densamente energético, infinitamente energético? Isso não tem resposta pela ciência. A outra ideia sempre existiu uma inteligência suprema, criativa, que é fonte de tudo que existe. Então, essa fonte cria todas as coisas, cria as partículas materiais, cria a matéria com as suas leis, e essas leis agem, né, do ponto de vista da ciência que nós entendemos, aglutinando partículas, formando estrelas e assim por diante, formando galáxias e tudo mais. Também a explicação é também utilizando o conhecimento científico que a gente tem, mas só que a origem é uma origem inteligente. Então, quando a gente analisa
os produtos que a gente observa na natureza, a gente observa que elas são inteligentes, que há uma intenção por trás. Por exemplo, o que é uma estrela? Uma estrela é um laboratório de fusão nuclear, onde, a partir de átomos leves como hidrogênio e hélio, nós vamos fazer todos os átomos pesados da tabela periódica que a gente conhece. Essas estrelas muito massivas que fazem essa fusão nuclear, quanto mais massa a estrela tem, maior é a capacidade de fusão, por causa da força gravitacional tão intensa, mas ao mesmo tempo também elas têm uma vida breve, porque a temperatura nos seus núcleos atinge uma temperatura tão alta que elas explodem, formando as supernovas. Quando elas explodem, na explosão elas conseguem fazer os átomos mais pesados, como tório, urânio, chumbo e etc., os elementos pesados da tabela periódica. E toda essa matéria atômica é jogada no espaço, formando uma nebulosa de matéria cósmica atômica. Essa matéria dispersa no universo pode, por força gravitacional, não é, juntar-se de novo, agregar-se e formar um sistema planetário, como é o nosso. E a gente observa muitos sistemas planetários em formação, principalmente hoje com esse observatório James Webb que a gente tem aí. Então, isso dá um processo, quer dizer, interessante, porque as estrelas são laboratórios de fabricar átomos para que os átomos depois possam ser utilizados em sistemas planetários e poder, junto com interações eletromagnéticas entre esses átomos, formar moléculas e dar origem à vida material. Então, há uma intenção nesse processo, e intenção é inteligência. Então, a gente vê com isso que há uma inteligência por trás do nosso universo, da criação, dos efeitos que a gente observa no universo. Portanto, a ideia de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é muito mais satisfatória para a gente, que preenche o lado, não é, da inteligência que a gente observa. Veja bem, quando a gente vê um relógio fabricado, a gente fala, puxa, o ourives ou o relojoeiro que fabricou esse relógio era uma pessoa inteligente. Porque um relógio não se faz sozinho. Quando a gente vê uma máquina corporal igual ao nosso corpo, funcionando tão perfeitamente, com todas as enzimas, todos os órgãos funcionando articuladamente de uma forma inteligente, e mesmo a gente olhando para a gente, se sentindo um ser inteligente, fala, qual é a causa dessa inteligência minúscula que nós somos? Então, isso remete a uma causa inteligente maior, porque nós somos efeitos inteligentes. Então, uma causa eletromagnética gera efeitos eletromagnéticos, uma causa gravitacional gera efeitos gravitacionais, uma causa de forças nucleares gera partículas, que é um efeito, não é? Dessa ação dessas forças de curto alcance na estrutura atômica. Então, uma causa inteligente produz um efeito inteligente, nós somos esse efeito inteligente. Tudo na natureza, então tem uma inteligência por trás. Então, aceitar uma fonte inteligente não é tão difícil assim. É racional para a nossa cabeça. É interessante, né? Então Deus não é quem, é o quê? É o quê? Isso. Porque é inteligência. E inteligência é uma ideia abstrata para nós. O que é inteligência? Como é que a gente define inteligência? Agora, imagine uma inteligência suprema. A gente gosta de pessoas inteligentes na natureza, a gente até dá um nome para eles, são os gênios. Imagine uma Exatamente. inteligência suprema. Que coisa genial não deve ser. Pois é essa a concepção que a doutrina espírita nos coloca sobre Deus. Ele não é um velho de barba branca que fica cobrando do ser humano comportamento que ele ainda não sabe fazer. Muito interessante, não é? E maravilhoso ao mesmo tempo, né, Otacílio? Ele pergunta aqui se em caso positivo, né? Quer dizer, o Espiritismo prega a existência de Deus, naturalmente, né? Você já respondeu.
e também já argumentou suficientemente, né? Ou você quer fazer mais alguma Não, colocação? eu acho que essa conceituação é só para despertar o interesse do Vinícius. Porque o Isso, Vinícius vai ter que estudar e meditar por conta própria, porque ninguém transfere esse tipo de concepção senão com argumentações e palavras, mas a concepção interior é construída pelo próprio indivíduo. Não é? Não adianta você perfeitamente. chegar com uma receita e dizer assim, ó, é assim, você tem que acreditar, não é? Não, as pessoas têm que chegar à conclusão por conta própria. Portanto, eu não quero convencer o Vinícius. Eu acho que ele tem que se convencer por conta própria. Que maravilha, né, Otacílio? Por isso, e ele deve ser uma pessoa que gosta disso, tanto que ele pede a indicação de obras aqui depois. Aí ele pergunta se o Espiritismo defende que Deus teria criado o universo. Também Deus é, parece-me que você já a respondeu. resposta já está dada, porque Deus é a É, fonte inteligente de tudo que existe. Deus existe. cria princípio material e princípio espiritual. O princípio espiritual, que tem inteligência, que tem sementes de inteligência, tá certo? Se associa com o princípio material, se corporifica para criar os processos da vida, desde as unidades unicelulares até a vida complexa do ser humano. Num processo de evolução. Portanto, a lei de evolução, não é, que Darwin coloca muito bem, está íncita, incluída na concepção da doutrina espírita. Nós somos espíritos em evolução. Nós somos inteligências em evolução. Saímos da forma mais primitiva da inteligência possível, que a gente é capaz de imaginar, porque a vida de uma célula já é uma vida inteligente, porque ela tem moto próprio de vida, até a vida de um espírito angelical, de um espírito puro, que é um ser inteligente que já tem a concepção completa de tudo que existe no universo. É a sabedoria e a bondade plena no indivíduo. Então, essa é a nossa trajetória evolutiva, perfeitamente ajustável a tudo que a teoria de Darwin coloca para nós, porque a teoria de Darwin só fala da evolução da vida na Terra, mas essa evolução da vida espiritual se dá no universo inteiro, não só na Terra. Interessante, muito interessante, né? Essa observação, né? Darwin só fala da evolução das espécies, naturalmente na Terra, né? Porque ele também não conhecia, né? E nenhum de nós Foi onde ele conhece pôde investigar. outra evolução, né? Então, assim, bastante, né, interessante esse posicionamento, porque muita gente, né, usando a teoria de Darwin, diz que Darwin, então, não, não acreditava ou não defendia essa força maior, essa força suprema que teria criado o universo. E, e aí você vê que esse pensamento, diante da teoria de Darwin, né, usando a teoria de Darwin, cai por terra É por muito terra. facilmente. Né? Isso É, basta porque esse argumento. ele foi um cientista humano observador da vida no nosso planeta. Imagine Exatamente. se a gente já tivesse descoberto a vida em outros planetas, como é que ele ia fazer para poder Pra... universalizar essa teoria da evolução? Mas Exato. hoje a doutrina espírita nos universaliza ela de maneira muito fácil, porque a vida é a expressão do princípio inteligente. Exatamente. Ou seja, a Terra é um grãozinho de areia no universo, nos universos, nos Hoje, multiversos. Né? hoje, Rosana, só na nossa galáxia tem pouco mais de 200 bilhões de estrelas. Nossa Senhora. E os cientistas, uma boa parte, a maioria dessas estrelas são parecidas com o Sol, não é? Há Certo. estrelas gigantes, extremamente gigantes, mas as estrelas gigantes têm vida mais efêmera, enquanto uma estrela gigante pode viver aí 200 bilhões, 1 bilhão de anos, o nosso Sol tem 5 bilhões de anos. Não é? Há sóis de 8, 10 bilhões de anos, mais antigos ainda. Tá certo? Há estrelas que já estão morrendo.
no processo cíclico de formação de estrutura atômica da matéria, porque as estrelas também têm um ciclo, começa, tem um tempo de vida, evolui e depois não é, pode desaparecer ou explodir ou se tornar um corpo morto, um corpo sem um agregado material, sem expressão maior de luz, por exemplo. Não é? Então, hoje, com as descobertas de exoplanetas, de planetas em outros sistemas planetários, os cientistas estimam que, em média, deve existir cerca de pelo menos 2 planetas por estrela. Isso significa que a nossa Via Láctea, nossa galáxia, teria da ordem de 400 bilhões de planetas. Será que só a Terrinha tem vida? É uma pergunta que não faz sentido. Certamente que a vida é exuberante no universo. É. Pergunta ele também, eu creio que você também já respondeu, se para o Espiritismo Deus teria criado o homem? Faz parte do processo evolutivo. Nós começamos na fase de expressão da vida nas vidas bacterianas, nas vidas unicelulares, há cerca de 3 bilhões de anos atrás no planeta Terra. De 3 bilhões de anos atrás até cerca de 1 bilhão de anos atrás, portanto, durante 2 bilhões de anos, a vida celular foi lentamente aprendendo a criar vidas pluricelulares. E a partir da vida pluricelular, não é? No último bilhão de anos, 600 milhões de anos atrás, começa a aparecer as primeiras espécies, os primeiros organismos. Isso a gente estuda em biologia evolutiva. E a gente vê, né, porque tem dados fósseis, dados, né, analisados pela própria ciência, com os restos que essas vidas deixaram na natureza em estado de fossilização. Então, a gente compreende que houve um processo evolutivo da vida que começou, né, numa expressão simples de uma célula para ser, hoje, um organismo complexo, várias espécies diferentes, como a gente tem na nossa fauna e na nossa flora, não é? Terrestre. Agora, é curioso a gente compreender uma coisa estranha. Parece milagre, mágica, né? Mas é a expressão da inteligência suprema do universo. Quando um espermatozoide se junta com um óvulo, forma uma célula completa. E dessa célula completa, por divisão celular, ela vai se dividir tantas vezes quanto é necessária, até chegar a um tamanho em que essas células vão se diferenciar. Tudo está inscrito, aprendido ao longo de bilhões de anos na vida, alguns bilhões de anos na vida, no código genético. Então, o nosso corpo, né, vai sendo formado órgão a órgão, não é, num sistema conjunto, para virar um indivíduo como a gente é. O ser humano adulto tem mais de trilhões de células, são trilhões de células vivendo organicamente. As células do rim se aglutinaram para fazer o papel do rim, as células dos músculos se aglutinaram para fazer o papel dos músculos, as células nervosas se aglutinaram para fazer células nervosas, né? As células do coração, do cérebro. Então, é uma coisa extremamente organizada. Não é? Então, não é possível que por trás disso não tenha uma inteligência organizadora fantástica, porque a capacidade da vida é justamente organizar. A vida é a organização da estrutura material. É impressionante isso. Vai contra o princípio da termodinâmica, não é? De aumento de entropia. A vida diminui a entropia do sistema. Então, é impressionante. E só faz isso porque ela tem uma ação inteligente. Então, é uma força inteligente agindo. Então, esse princípio inteligente começou nos seus processos primários na vida celular até evoluir e adquirir, em algum instante,
a consciência da própria individualidade, tornando-se um espírito humano. E aí usando o corpo humano como o corpo de sua expressão. É o espírito que vem empurrando o processo evolutivo da vida biológica para atender às suas necessidades e atingir a plenitude espiritual. Portanto, nós temos esse corpo fabricado pela nossa própria necessidade de experienciação ao longo de alguns bilhões de anos de experiência, acumulada ao longo, né, desse processo de repetição continuada, com passo adiante, que fez com que a gente evoluísse até aqui. Então é lindo a gente ter esse panorama, e a única doutrina que nos dá esse panorama maravilhoso é a doutrina espírita. Não há outra. E, e o interessante, né, Otacílio, que hoje, com a expansão talvez da ciência, a compreensão da ciência e do espiritismo, que muito contribui com isso, hoje já é comum a todos, né, as informações a respeito da vida inteligente em outros planetas, né? E isso talvez no início, né, lá do século XVIII ou antes, era absolutamente inconcebível, né? E a gente Algumas sabe que pessoas era pensavam isso, realmente. mas parecia um pensamento maluco, né? É, Porque exatamente, né? a gente estava escapulindo da ideia de que nós éramos o centro do universo. A gente não é centro de Exatamente, coisa né? nenhuma. E aí, quanta gente não foi condenada, quanta gente não, né, não sofreu preconceito, etc., né, Isso, por conta é desse raciocínio. E que hoje, cada verdade. dia que passa, né, e isso eu acredito que ajuda muito nessa compreensão dessa existência, dessa força suprema, origem, né, de todas as coisas. E principalmente esse processo que você descreveu aí, realmente é uma coisa fabulosa, fantástica, é uma coisa que quem somos nós, né, para ter assim a ousadia de dizer que isso não é partindo de uma força suprema. Mas A aí ele gente pode, a gente pode até ter essa ousadia, Rosana, mas ela é temporária, porque a gente vai esbarrar com a verdade. E a exatamente. verdade está inscrita nas leis da natureza, tanto as leis físicas, que regem o mundo material, quanto as leis espirituais, que regem a vida do espírito. E isso destrói todo o materialismo, não é, Otacílio? E embora esse materialismo resista e tem resistido e tem, né, até encontrado alguns adeptos, mas quem para pensar descobre que é uma falácia realmente, E né? na verdade é um engano de ponto de vista, Rosana. É como se você enxergasse com um olho só. Quem enxerga com um olho só não tem a visão tridimensional. A gente só Verdade. tem a visão tridimensional com os dois olhos, não é? Então, a visão unilateral pode ver só a religião ou pode ver só a materialidade. Mas a visão tridimensional vê as duas coisas fazendo parte do mesmo todo. Essa visão é mais completa, mais bonita, mais elegante e muito mais satisfatória para a nossa própria tranquilidade espiritual. Verdade. Otacílio, ele pergunta aqui outra coisa que eu acho que você, no início, já até explicou. Por que a maioria dos cientistas não acredita em Deus? Eu não sei se você já viu estatística disso, porque eu não conheço nenhuma estatística feita, né, do posicionamento religioso dos cientistas. A maior parte dos cientistas que eu conheço não são materialistas. Claro que tem cientista materialista, mas o Einstein não era materialista, Bohr não era materialista, Newton não era materialista, Maxwell não era materialista. Não é? Eu, na universidade, eu trabalho na universidade, tem vários companheiros que são cientistas. Muitos deles são religiosos. Só que eles não são religiosos ceitistas, essa é a diferença. A gente não tem uma religião partidária, a gente quer uma religião de conhecimento. Então, quando o indivíduo é livre, ele não aceita a dominação da ideia por um pensamento dogmático. Então, isso é diferente, né?
mas a boa parte dos cientistas acreditam numa fonte inteligente do universo. Aliás, já até existe uma teoria, né, que está sendo disseminada aos poucos do plano inteligente do universo. Que maravilha, né, Otacílio? Finalmente, Otacílio, ele pede, né, para que você indique para ele obras que ele possa aprofundar, que ele possa estudar. E isso é muito interessante, É né, muito essa interessante. Eu curiosidade. diria para ele começar pelas obras básicas, estudar o Livro dos Espíritos. Olha, eu gostaria de dizer, Vinícius, que na introdução do Livro dos Espíritos, no parágrafo 6, tem um resumo da doutrina espírita que Kardec faz. É profundamente inteligente. Ele começa dizendo assim: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Ele está dizendo aqui que enquanto a matéria se dissocia, se desorganiza, o espírito acumula experienciação e continua sempre. O mundo corporal é secundário, ele é um mundo transitório. O espírito reveste temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, o corpo físico é um instrumento do espírito. Quando esse corpo físico envelhece, o espírito sai dele e continua vivo com as aquisições que fez e buscando cada vez mais perfeição. Por isso é que a, a evolução se dá. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, porque já tem consciência da própria individualidade, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. E assim vai. Não é? Ele enumera uma quantidade imensa de conceitos que resume a doutrina espírita. Então, eu sugiro a você que comece pelo Livro dos Espíritos. Depois leia o Livro dos Médiuns para você compreender como os espíritos puderam transferir esses conhecimentos para nós através dos recursos da comunicação espiritual entre os espíritos e os encarnados, feito através da mediunidade de pessoas especiais que têm recursos de comunicação com o mundo espiritual. E todo mundo pode desenvolver esse recurso, porque ele não é propriedade particular de ninguém, é uma aquisição que a gente faz ao longo da vida. Depois leia a conceituação como consequência ética da filosofia espírita, que é os aspectos morais, que está resumido pelos ensinamentos de Jesus e que Kardec coleciona, né, esses valores morais, esses ensinamentos morais de Jesus no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro publicado por Allan Kardec. Depois leia a teoria do futuro, penas e, não é, do céu e inferno, como a gente muda a conceituação do céu e do inferno, ou da nossa vida futura depois da morte do nosso corpo, em função da realidade espiritual. Então, esse é o quarto livro, Céu e Inferno. E, finalmente, a Gênese, onde Kardec discute os problemas de evolução. É muito bom, eu diria que você pode começar por aí. Depois que você terminar esses livros, você pode pegar a coleção dos livros de Leon Denis e ler. Há vários livros do Leon Denis que são excelentes, que são bastante filosóficos e nos ajuda a conceituação da nossa própria realidade como ser e como humanidade. Aí ele vai descobrir outras literaturas ao longo do caminho, se ele quiser continuar progredindo e aprendendo a estrutura maravilhosa da doutrina espírita, que é uma doutrina universalista. Não disse a última palavra. A gente vai continuar aprendendo sobre o mundo espiritual. E isso é muito importante, né? O conhecimento não é estanque, né? Não, É infinito, são infinitas possibilidades, não é? E a cada dia a gente constata realmente essa realidade, não é, Otacílio? Otacílio,
Eu sei que seu tempo é bastante reduzido e nós já estamos chegando naquela 1 hora que nós combinamos, né? E eu Sei. me comprometi a te liberar nesse tempo. Por isso eu quero te agradecer, quero te passar a palavra novamente para que você faça suas considerações últimas para a gente poder ir se despedindo. Eu gostaria de, primeiro, agradecer, Rosana, a oportunidade de estar aqui. Segundo, de ficar feliz de saber que tem pessoas que continuam querendo, né, conhecer, ter entendimentos maiores, como o caso do Vinícius. Certamente tem outras pessoas que podem estar ouvindo, né, que vão assistir esse podcast depois, né, que o nosso interesse é do mesmo jeito que eu gosto de ser professor de física, ensinar toda a ciência que eu tenho aprendido e praticado, eu também gosto de ensinar as coisas da doutrina espírita, porque eu acho que ela satisfaz plenamente a nossa razão numa estrutura de espiritualidade diferente, muito diferente das conceituações religiosas que muitas vezes são partidaristas, que ao invés de fazer com que nós nos sintamos todos irmãos, amigos, companheiros de jornada evolutiva, faz a gente ficar partidário, achando que uma religião é melhor do que outra, disputando posições sociais de interesse, que não é nada disso que importa, porque essas coisas todas vão passar. O que vai ficar em nós é tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento e de valores morais, de valores afetivos, que a gente vai construindo com o nosso próprio esforço. Então, eu desejo ao Vinícius sucesso nos estudos dele e desejo a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, todo o progresso espiritual que eu também almejo para mim. Muito obrigado. Otacílio, nós te agradecemos imensamente, né? Sabemos, né, do seu trabalho, né? E sabemos também de como você tem a dedicação assim tão grande pela doutrina espírita. Recentemente eu assisti uma manifestação sua, uma palestra sua para um site francês e fiquei assim impressionada, né, com as suas colocações. E foi uma coisa interessante, você explicou sobre o seu nome, né, Otacílio, e eu achei aquilo muito interessante. Assim, achei muito interessante a sua fala mesmo, até comentei lá, né, no dia que eu estava assistindo, Isso, eu me te lembro. parabenizando, etc., porque realmente para mim foi muito gratificante ter assistido, né, essa facilidade que você tem de tornar as coisas complicadas em coisas simples, em coisas que qualquer um pode entender, pode compreender. Isso é muito importante, principalmente para os jovens, não é? Que Eu hoje, agradeço a profissão de professor, porque foi como pois é, professor que eu fui aprendendo a você, não a falar a minha linguagem, mas falar a linguagem que as outras pessoas podem entender. não é? E é isso que você faz e que é maravilhoso, não é? Mas eu agradeço então ao Otacílio, agradeço a todos que estão nos ouvindo, agradeço de coração mesmo, agradeço a Jesus, né? Por ele nos ter colocado nesse caminho, por ter conhecido Otacílio, por ter conhecido e estar conhecendo tantas pessoas maravilhosas neste trabalho. Peço aos amigos que continuem nos escrevendo, que continue mandando para nós as cartas, quer por e-mail, que vai estar aí no link, quer por telefone, por celular, que também vai estar aí, e de outras formas, né? Nós estamos aqui a serviço da doutrina espírita. E agradecemos. Muito obrigada a todos. Graças a Deus, graças ao Pai. Muito obrigada, Tarcísio, mais uma vez, gratidão.